Pessoal, boa noite. Estamos aqui para comentar a prova de literatura do vestibular da Unicamp 2011, segunda fase. Bom, pessoal, primeira coisa, a prova apresentou 7 questões de literatura. Das 12 de língua portuguesa e literatura, 7 foram de literatura. 5 questões comparativas, muito bom. A gente vem comentando sempre isso com vocês em sala. As provas têm sido cada vez mais comparativas. Então, qual o ponto de comparação? Obras literárias. Só cai obra literária. Então, das 9 obras, nós observamos que várias se apresentaram aqui como literatura comparada. 2 questões apenas versando sobre obras individuais. Uma de Dom Casmurro, de Machado de Assis, e outra de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Bom, a prova tem algumas coisinhas para serem comentadas antes propriamente das questões. Primeiro, o grau de dificuldade. Foi um grau médio de dificuldade. O que gerou maior complicação na prova da Unicamp? Certos enunciados um tanto quanto dúbios, um tanto quanto confusos, que não foram claramente formulados. Boas as questões comparativas, mas a formulação dos quesitos muitas vezes complicou para o aluno. Não foi uma questão de grau de dificuldade, a questão em si era fácil, mas a pergunta pouco clara. Então, uma prova bem elaborada merece questões bastante objetivas. E as questões comparativas nem sempre levaram em conta esse grau necessário de objetividade. No mais, uma prova bastante razoável. A primeira questão nossa é a questão 6, que trata exatamente de Dom Casmurro, do capítulo Lusco e Fusco. O que é Lusco e Fusco, gente? Lusco e Fusco é aquele momento do fim da tarde, entre o fim da claridade e o começo da noite. Não é noite ainda, mas também não é mais dia. E perguntava a questão A: em que medida a imagem presente no título desse capítulo de Dom Casmurro define a natureza da narrativa do romance? Questão várias vezes repetida. Qual é o grande elemento presente em Dom Casmurro? Não é a dúvida, não é o romance da dúvida? Então, o título remete à ideia de ambiguidade, à ideia de uma narrativa fragmentada, de uma narrativa não linear, de uma narrativa de estilo dúbio, que deixa sempre um duplo sentido. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Lusco e Fusco. Então é importante observar esse jogo de aparência e de essência também na obra do Machado de Assis, que é uma constante. Muito bem. A letra B perguntava: no emprego da segunda pessoa, não há coincidência do interlocutor. Isso é uma afirmação, pessoal. Então, localizar no texto 2 interlocutores diferentes. Quem é o interlocutor? Aquele a quem o narrador se dirige. Muito bem. Indique 2 marcas linguísticas que evidenciam essa não coincidência, explicitando qual é o interlocutor em cada caso. Então, a primeira passagem seria essa: a malícia está antes na tua cabeça, perversa, que na daquele casal de adolescentes. A quem se dirige o narrador? A nós, leitores. Então, o interlocutor são os leitores. O emprego da segunda pessoa refere-se, então, ao leitor, não esqueça disso. A última referência vem lá no final do texto: mas a vocação eras tu. A investitura eras tu. A quem se refere? Refere-se a Capitu. 2 vezes ele se refere a Capitu. Muito bem. A questão 7, mais uma vez. Pessoal, parece repetição da prova da FUVEST, né? Vocês vão se lembrar que exatamente há uma semana vocês fizeram o mesmo texto, quase com a mesma pergunta na prova da FUVEST. Coincidência, pura coincidência. As provas foram elaboradas na mesma época. Então vem lá a poética: de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando? Pergunta-se, de novo. A poesia é um lugar privilegiado para constatarmos que a língua é muito mais produtiva do que prevêem as normas gramaticais. É claro, né, gente? Isso é particularmente visível no modo como o poema explora os marcadores temporais e espaciais. Comente 2 exemplos presentes no poema que confirmam essa afirmação. Então, quando ele quer 2 exemplos, ele quer pelo menos um de cada, não é isso? Muito bem, vem lá então na letra A. A primeira observação é que há uma subversão dos marcadores temporais e espaciais. Vinícius subverte esses marcadores, rompe com os padrões esperados para tempo e espaço. Correto? Muito bem. É uma das características, aliás, desse poema poética. De maneira paradoxal e antitética, o poeta rompe com o elemento temporal, por exemplo, na expressão de manhã escureço. Poxa, de manhã não se escurece, de manhã é claro. Então, usa aí até o elemento paradoxal e antitético. E de tarde anoiteço, outro exemplo. Tarde, como é que se anoitece se ainda não é noite? A desordem espacial vai ser sugerida pelo verso: o oeste é meu norte,
como é que o oeste pode ser o teu norte? Então fica evidente a ruptura da lógica espacial. Muito fácil, a letra A, bastante esperada. E a letra B? A letra B perguntava, as duas últimas estrofes apresentam uma oposição entre o eu lírico e os outros. Explique o sentido dessa oposição. Gente, o poeta aqui é um transgressor, o poeta aqui, acima de tudo, ele é um contestador. Então, ao recusar o caminho que os outros seguem, passo por passo, aqueles que contam passo por passo, ele está subvertendo, evidentemente, a conduta normal. E ele vai subverter mais ainda a ordem natural da vida, quando ele vem e diz assim, eu morro ontem, nasço amanhã. Então você vai ver que o advérbio não combina com o verbo, correto? Bacana, questão tranquila, repeteco da questão da FUVEST, segunda fase. Oitava questão, primeira questão comparativa aqui. Leia os seguintes trechos de O Curtiço e Vidas Secas. O rumor crescia, condensando o zum de todos os dias acentuados. Gente, aquele período do livro, aquela passagem, desculpe, do livro, que mostra pra gente uma personificação, ou seja, ele dá vida própria ao Curtiço, né? Passagem bastante batida, repetida em sala de aula. Todos vocês já viram isso, foi muito fácil. E a segunda, uma passagem também bastante conhecida de Vidas Secas, né? Quando o Fabiano, então, começa mais uma vez se autoanalisar, dizendo, Fabiano, você é um bicho, né? Você é um bicho. Então é o processo de zoomorfização, o zoomorfismo. Muito bem, a pergunta era a seguinte, ambos os trechos são narrados em terceira pessoa. Apesar disso, há uma diferença de pontos de vista na aproximação das personagens com o mundo animal e vegetal. Que diferença é essa? Essa é uma daquelas questões que eu disse para vocês um tanto quanto confusas. A afirmação, ela é pouco clara. Fica pouco claro para a gente que diferença ele pretende. Ele basicamente deixou meio no ar. Mesmo nós, professores, gastamos um tempinho pensando o que eles estavam querendo na questão. Então vamos ver? Olha, tanto em Curtiço quanto em Vidas Secas, a utilização do processo de zoomorfização, ou seja, a aproximação do homem com o mundo animal, né? Com o animal, mesmo com o vegetal aqui. Entretanto, a passagem do romance Curtiço sugere uma visão positiva. Há uma integração do homem com esse espaço, com esse meio ambiente personificado. Quando ele dá vida a esse ambiente, o homem, se sentindo animal, se integra a esse meio decadente, esse meio degradante, né, que é o Curtiço. Então está lá a expressão, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então é prazeroso, é positivo. Analisando pelo aspecto linguístico, aqui traduz então um aspecto positivo. Enquanto que em Vidas Secas nós vamos encontrar os dois elementos, um momento de positividade e um momento de negatividade. Então, aparece como negativo quando Fabiano diz que pensa que eles se pareciam como ratos e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera, como comenta o narrador. Ora, positivo, você é um bicho, Fabiano. Isto, para ele, era motivo de orgulho. Se o narrador afirma que isso é um motivo de orgulho, sim, senhor, um bicho capaz de vencer as dificuldades, apresenta positividade. Então são visões um pouquinho diferentes. Na letra B, perguntava-se, explique como essa diferença se associa à visão de mundo expressa em cada romance. Pessoal, o Curtiço é um romance naturalista, um romance que vai estabelecer exatamente os princípios cientificistas da segunda metade do século XIX, principalmente o determinismo de meio e de raça, do qual já comentamos semana passada na prova da FUVEST. Mais uma vez, parecendo um repeteco, né? Não tem muito o que perguntar diferente mesmo, não. Nesse caso, então, vai mostrar essa visão da integração do homem ao meio, né? Esse animal homem se integra a esse meio personificado, ou seja, que vai adquirir vida própria. No caso do Vidas Secas, há uma influência naturalista, mas os autores do período do chamado romance regionalista do Nordeste vão deixar um pouco de lado essa ideia apenas do determinismo de meio, como é o caso do Graciliano, para analisar o psicológico. Então, há o processo de autoanálise de Fabiano, que é uma consequência dessa visão regionalista de 30. A questão 9, questão muito fácil, muito tranquila, bastante comentada em sala de aula em cima de Capitães da Areia. Dá-se um texto, né, esperado, quando da revelação de Pedro Bala, de que o pai foi um líder sindical, né, e
acabou sendo morto durante uma greve que ele dirigia. Perguntava-se na letra A, que consequências a descoberta de sua verdadeira origem tem para o personagem Pedro Bala? Gente, vai ser um momento de grande revelação da vida dele. Ele vai descobrir o destino dele. Qual que é o destino dele? Ser também um líder grevista. Então, vai conduzi-lo a esse destino de seguir a trilha do pai, ou seja, liderar greves e protestar contra as atitudes de descaso e opressão de governantes e patrões contra os trabalhadores, contra os operários. Bom, depois então que o João de Adão conta para Pedro Bala que o pai foi esse líder, nós vamos ver que ele vai encontrar um motivo para a própria existência, que ele, Pedro Bala, encontra um motivo para a própria existência. Muito fácil a questão. A letra B perguntava, em que medida o trecho acima pode definir o contexto literário em que foi escrito o romance de Jorge Amado? Gente, esse contexto literário é o do romance regionalista de 30. Esse período de 30 a 45 é marcado pela segunda geração do romantismo, e no caso específico de Graciliano, é o chamado romance regionalista do Nordeste. É um período também politicamente, historicamente, marcado pela Revolução de 30 e, consequentemente, a ditadura de Getúlio Vargas e o Estado Novo de Getúlio Vargas. Tranquila questão também, sossegada. Questão 10. A 10 vai versar sobre Memórias de Milícias e Vidas Secas. Em ambos os casos, nós temos episódio de festa. Lembrando que em Memórias de Milícia, a festa representa também um dos marcos do Rio de Janeiro do começo do século XIX. É a intenção do autor de registrar os costumes da sociedade brasileira do começo do século XIX, ao contrário de Vidas Secas. Pergunta-se, explique as diferenças do estado de ânimo das personagens ao final dos dois episódios. No Memórias de Milícias, o protagonista, Leonardo, e a Luizinha, eles se encontram pela primeira vez com outros olhos que não de duas crianças. Eles vão se envolver afetivamente. Então eles saem de mãos dadas depois da queima dos fogos, né, se divertindo, e vão ficar tristes. Então saem alegres e ficam tristes no momento da despedida, né, porque eles têm que se afastar um do outro. No caso do Vidas Secas, a festa é um estranhamento dentro daquela vida rústica, daquela vida dolorosa que a família de Fabiano, né, vivia. Então, nós vamos ver que esse estranhamento é causado no episódio ao Fabiano, que vai ter sonhos violentos. Ele vai sonhar com o soldado amarelo, com a prisão injusta que sofreu, pensa em dar pancada em todo mundo, em brigar. É um momento de estranhamento para sim a vitória, que continua a fantasia, o sonho de ruptura daquela vida dura, sonhando com a cama de madeira e couro de seu Tomás da Bolandeira. Essa cama representa a fixação geográfica, portanto, a impossibilidade da chegada da seca. E a cachorra-baleia também estranha. Os cheiros são novos, um animal ele é dotado de um grande faro, de uma percepção, né, olfativa muito grande. Ele estranha o cheiro até de Fabiano, né, que havia tomado cachaça, e ele não consegue identificar o cheiro, causa um estranhamento. Então, todos sentem uma visão de estranhamento, né, que não é comum à festa. Eu quero lembrar que essa festa também vai representar a ruptura do momento bom da família para a chegada novamente da seca que virá na sequência. Muito bem, a questão 11 foi uma questão de Alto da Barca do Inferno comparada com Memórias de um Sargento de Milícias. Mais uma questão interessante. Então é o episódio da chegada do frade com a sua amante, Florença, às barcas, né, do anjo e do diabo. E vem a condenação dele. Né? Qual foi o crime dele? Vários foram os crimes do frade, mas principalmente o quê? A quebra do voto de castidade, né? Ele tinha uma amante, então o celibato religioso é deixado de lado. É o que vai focalizar esse episódio aqui. Perguntava-se, o que há de comum na caracterização da conduta do frade na peça e do Major Vidigal no romance? Já que no Memórias é o episódio contando do romance do Major Vidigal com a Maria Regalada, né? Foram amantes e vão se tornar de novo amantes. Então, resposta, muito tranquila. Assim como o frade no Alto da Barca, o Major Vidigal também não segue os preceitos que o cargo que ele ocupa, que é uma espécie de chefe de milícia, chefe de polícia do Rio de Janeiro, exigiria dele, né? Ambos têm condutas que depõem contra a função que exerce. Um é frade e tem uma amante,
quebra o voto de castidade. O outro é um homem sério, rígido, que prende todo mundo, judia de todo mundo, não aceita qualquer transgressão da lei, da norma, entretanto, tem uma amante. Então eu até comentei que a postura séria do chefe de polícia não combina com a conduta aventureira de manter uma relação amorosa sem vínculo religioso ou jurídico. Ele não era casado com ela, nem no religioso, nem no civil. Muito bem, a B perguntava: que diferença entre as obras faz com que essas personagens tenham destinos distintos? Meu Deus, muito fácil, gente. Alto da Barca do Inferno é um alto religioso de moralidade. Gil Vicente procura, a partir dos valores da Igreja Católica, principalmente da Contra-Reforma, moralizar a sociedade portuguesa do início do século XVI. Consequentemente, qual é o fim do frade? Qual o destino dele? A barca do inferno. Vai direto para o fogo do inferno. Enquanto que não há qualquer intenção moralizadora em memória de um sargento de milícias. Não há qualquer intenção moralizadora, a não ser a intenção de humor, de ironia, né, de brincadeira, que é o tom que domina o livro Memória de Milícia. Consequentemente, o Major Vidigal continua no cargo dele, volta a se tornar amante de Maria Regalada. Muito fácil a resposta, muito tranquila, acho que foi uma das questões mais fáceis da prova. Muito bem, a questão 12 faz uma questão comparativa que vocês já viram em sala de aula. Todos nós esperávamos Rita Baiana e Iracema. Pois é, o episódio em que mostra a Rita Baiana desidealizada, né, apesar de comparada com elementos da natureza, e, evidentemente, você teria que se lembrar da Iracema como personagem idealizada, né? Representação simbólica da América, representação simbólica, ou seja, alegoria, né, de uma mata virgem, de uma natureza exuberante. Perguntava-se, na descrição acima, aliás, muito grande o texto, pessoal, Unicamp, reduz o tamanho do texto, não judie dos meninos. Na descrição acima, identifique dois aspectos que permitem aproximar a Rita Baiana de Iracema, mostrando os limites dessa semelhança. Gente, ambas são descritas a partir de elementos da natureza. Ambas são símbolos de brasilidade. Iracema é a brasileira idealizada. Ela é a natureza brasileira, é um símbolo das nossas matas, da nossa pátria, da nossa terra. Rita Baiana, mulata, baiana, como o nome indica, né, também é um símbolo da sensualidade, da beleza e do erotismo da mulher brasileira. A primeira é idealizada, a segunda desidealizada, ainda que ambas comparadas a elementos da natureza. A primeira é vista como o quê? Como elementos positivos da natureza. A segunda, vista como elementos negativos que vão atormentar e levar à decadência moral de Jerônimo. Correto? Muito bem, só pegar elementos do texto, pegar pelo próprio texto que foi fornecido e observar que a mulata é comparada com o quê? Com o veneno e o açúcar gostoso. Olha os opostos, gente. Olha o elemento antitético. Era o saputi mais doce que o mel e, ao mesmo tempo, o quê? A castanha que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida. Isso vai atormentar o Jerônimo e é uma oposição a Iracema. A questão B, muito tranquila. Identifique uma semelhança e uma diferença entre Jerônimo e Martim. Você podia dizer que a semelhança entre eles é que ambos eram portugueses, né? Ambos lusitanos. Ora, pois. Agora, vamos lembrar que ambos tentavam se manter presos aos valores que aprenderam na pátria. Valores morais, valores comportamentais. Entretanto, o Jerônimo vai romper com esses valores morais e comportamentais atraído pela Rita Baiana. Ele vai trocar os elementos, por exemplo, do hábito dele de alimentação por elementos brasileiros. Ele vai trocar o peixe, né, pelas comidas apimentadas brasileiras. Ele vai trocar o vinho pela cachaça, o chá pelo café. E, por fim, vai trocar a piedade, né, a portuguesa dele, mal cheirosa, pela perfumada e deliciosa Rita Baiana. Já o Martim, ele tenta se manter com todos os valores morais, a ponto de, por mais que desejasse Iracema, não se entregar fisicamente ao amor com Iracema. Por quê? Porque ele tinha uma noiva em Portugal, né? O contato amoroso, o contato físico entre Iracema se dá com ele tomado por uma bebida, né? O licor da Jurema, o vinho da Jurema, substância tóxica,
né, alucinógena. Então ele sonha estar amando Iracema, mas o fato realmente se realizava, já que Iracema se entrega naquele momento, depois de 2 chamados dele pelo nome dela, ao Martim. Vamos lembrar que ainda assim ele se mantém fiel aos seus valores, no sentido em que, como soldado, ele é fiel à pátria portuguesa e ele vai deixar Iracema sozinha, grávida, para seguir com seu amigo Poti, o índio Poti, para lutar pela expulsão dos holandeses. No mais, temos certeza que vocês fizeram uma excelente prova, uma prova muito tranquila, dentro dos limites do que vocês esperavam. Muito obrigado, boa noite, um abraço e espero que os resultados sejam aqueles que vocês desejavam. Um abraço.